Pessoal, aqui hoje, hoje vai ser hoje. O que será hoje? Aonde você vai? Então, aonde você vai? Eu estava falando sobre o William James, da psicologia, a psicogênese, que vai relacionar o campo sociogênico e morfogênico, as morfologias. O que é morfologia? São formas e coisas que significam as palavras que nós falamos, as formas e as coisas que as palavras, que vão diversificar em alguns estados, países. Por exemplo, se eu pegar um livro literário aqui, eu mostro aqui um livro, eu mostro o livro aqui, ó, o que é, aqui, ó, Pedagogia Social da Rua, aqui, ó. Então, é uma morfogênese, a palavra morfologia é estudo das formas das palavras, ok? Então, muito bom. Aí eu vou e pego um livro desse aqui, ó. Esse aqui não é muito bom. Esse aqui, ó. Aí eu coloquei, viram aí no dicionário, eu falei filodoxia. Filodoxia, você vai lembrar do kanji, ok? Metafísica dos costumes. Metafísica é o quê? É o que você concretiza, o sujeito e o objeto. Metafísica dos costumes, o kanji é muito usado em destaque mesmo, né? No seu campo de curricular é a área de direito. Você sabe que educação física tem os seus bem feitos, né? Direito é difícil, bem feitos, benfeitores, ok? Por isso que eu gosto de citar um autor que eles falam, né? Ou seja, que é o Liperman. Não é o Hiperman, não, Hiperman não, Hiperman, que é Liperman. É o Matheus Liperman, 1983, já mostrei o livro de fisiologia dele aqui. É muito familiar, Matheus Liperman. Aí você fala sobre lipídios, sobre o lipido, que você vê em alguns canais ali, tem um doutor no Infal de Cornell falando sobre o lipido, lipídios, sobre questões. Por quê? Eu lembro do Cooper. Aí é Matheus Liperman, Filosofia na Sala de Aula. É melhor que o Andrade Ramos, 2002, que ele fala sobre atividade física, não, aulas teóricas, atividade física na sala de aula, ou seja, explicando na sala de aula os processos que ocorrem, metabólicos equivalentes. Ele coloca em destaque muito as mulheres ali, o campo dos equivalentes, em questão de metabolismo, massa gorda, massa magra. Então, tem o Liperman, né, Liperman, que ele fala assim, filosofia na sala de aula, São Paulo, Nova Alexandria, a pequena Roma, que eu coloquei em destaque, alguns fatores, para você que lembrava de Roma, por causa de que a ginástica, os alemães, somente os alemães, a Grécia, Roma, os alemães pegaram um campo de cópia muito bom na época, foi de treinamento, pessoal. Partido nós não sabemos se somos direita ou esquerda, ou seja, a dominância que eu estava falando corporal, ok? Ou seja, o que é educação física? É uma identidade perdida? É algo bipolar? O que é educação física? É uma latência motora que nós somos. Então, o Liperman, Matheus Liperman, Filosofia na Sala de Aula, Nova Alexandria, 1994. Aí lembramos da Copa do Mundo 94. Lembramos aí o jogo que teve aí do Zico, o próprio Zagallo também, que o Jorge Jesus cita, e o Garrincha. A única coisa que eu gostei nem foi a questão de cálculo de passos e o capítulo que ele fala sobre resistência e velocidade. Tem resistência de força, resistência de velocidade, ali o capítulo melhor que ele fala. Cheguei a dar um livro para várias pessoas aí, ok? Então, o Nelson Marcelino, que eu já apresentei o livro aqui. Olha, Inesio Marinho, lembra do Marinho que eu coloquei? Tem o Vitor Andrade Marinho, tem o Marinho, que o livro desse Marinho aqui, ele não é IP roxo não, pessoal. Minha mãe fez uma feijoada boa e colocou um IP roxo, um hipermen não, IP roxo não. Mas o Marinho, ele faz sobre sistemas e métodos de educação física. Faz sobre história da educação física.
Eu fui achar, eu não comprei, eu fui achar numa biblioteca lá no centro de Vitória, perto do Teatro Glória, onde eu estava fazendo teatro. Ali no Palácio Anchieta, onde ali fica ali um campo categórico, fala de governadores, ok? Tem o Vitor Andrade, né? Vitor Andrade é o Oliveira, né? Até agora ele é Marinho também, Oliveira. E tem o outro, tem o Marinho aqui. Eu gostei. Eu estava olhando, até eu olhei o sumário, eu vi que eu falei, nossa, muito bom. Eu já estudei sobre os métodos. Eu falei, se eu estava falando sobre método alemão, sueco. Aí alguns confundem e pensam que é o mesmo. Ah, isso aqui foi uma jogada de PhD, uma jogada de professor de educação física, para ver se algum do Laujo aí, ok? Ligado à ginástica, os métodos. Você viu que a Alemanha está inserida aqui. Tem muito alemão, tem muito polonês, Santa Catarina, Santa Teresa, no Espírito Santo. Principalmente no Brasil, São Paulo, que tem mais é japonês. Se você está sobre jogos, o Kijimoto fala sobre rua de lazer, coloca um campo ilustrativo extraordinário, coloca um monte de imigrantes. Quando você vai numa feira, eu cheguei a trabalhar no interior, que a feira chegava a ter esse fato de transição, um descanso ativo no feriado. No feriado não, na feira. A feira era dia de sábado também. Olha só que algo interessante. Eu gostei porque a feira era dia de sábado também. Porque não tem um local que eu sou inserido aqui? Era dia de sábado. Aí, né, lógico que eu tinha esposa, ela gostava muito de ir, não. Gostava, não, falou, deixa eu vou, eu faço compra. Eu falei, faço o que tem que fazer. Lá esse vídeo, comprava tudo, até metralhadora. Que era Bahia, Minas, toda a raiz do norte ali. Muita gente longe do norte. Aí você comprava também, ou seja, muito DVD. Ok? Porque sábado compatia com aqui. Aí havia um tempo de reação. Teve um primo na época que entendeu porque eu gostava ali. É ativo ciência, ok? Aí, muita gente conhecia. Na época, o meu pai, ok? Hoje ele, né, está beirando uns campos, né, de saúde, né? Que vai passando dos 70, alguns falam, né, nos livros. Não são alguns livros que eles falam, né? Campo Sagrado, mas qualquer livro que você vai falando sobre passou dos 70, o consumo de oxigênio, vai ter que trabalhar mais potência. Eu também já cheguei a anexar no Google nenhum artigo não, só coloquei, escrevi e mandei para o Google. Ok? Então vamos lá. Aqui é o Marinho, como eu falei, eu já coloquei o Marinho aí. Tem o Vitor Andrade, tem o Marinho, né? Oliveira e tem o Marinho. Inesil, né? Marinho, ok? Então, ó, certo? Então, o Liperman Matheus, alguns falam que, eu já falei, só vocês pesquisarem, teve um cardiologista muito destacado, somente que ele fez traduções pelo Colégio, então, Colégio de Esporte e Medicina. Se você comprar, você entrar na internet, tem lá. Tem uns anexos bons também que tem dele, não sei se ele está ainda existente, anexo ligado também a remédios de pesquisas que são bons para treinar, ok? Nós somos uma farmácia. É lógico, quando alguém fala isso porque estudou, é um anexo assim, ó. Ou seja, se qualquer farmacêutico, muitas vezes, quer discutir qualquer fisiologista de exercício, principalmente na área de que tem algum tipo de remédio que é muito sagrado, sacrológico, o cardinal, só você vir lá, deixar no computador, toda vez que a pessoa ir lá, tem um anexo, os artigos, ali tem um debate, é um documento, é um ofício. Cabe a dizer direitos e deveres. Eu falei que nem aluno, né? Eu que sou aluno deles, os meninos ali que eu falava na época. Deixa aí, entendeu? Deixa eu ir nesse anexo, eles vão saber que eu estive aqui também, ok? Pode ser qualquer tipo de remédio, mas pelo menos tem um embasamento. 2010, de 2010 eu quero. Eu falei, 2010 é bom pra vocês lerem, hein? Ok? Então são fatores importantes. O Guilherme Paulo Guilherme Júnior, o nome é Paulo, não é Paulo Nasa. Não é Guilherme Paulo, não é o Guilherme do lado da época do Gaúcho, não. Eu falei com um rapaz uma vez, falei, você não é o Guilherme, não, meu filho. Você não é o Guilherme Júnior. Não, então o Guilherme faz o quê? É educação física progressista. E ele fala todas essas fases que o Vitor Marinho de Oliveira fala, o Marinho também fala,
Uma silmarinha